Queremos te agradecer. Agradecer, Senhor Jesus, por mais um dia de vida, mais um fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, Pai. Agradecer por esse privilégio de hoje estar aqui gravando mais um episódio que o Senhor tocou no nosso coração, Pai. Falar sobre mais do Senhor e menos da religião, Pai. Pai, esteja conosco, Pai. Que eu seja conduzido pelo Espírito Santo do Senhor e que o Caio também seja conduzido Pai. pelo Espírito Santo do Senhor, Pai. Pai, nós estamos fazendo isso não é para nossa glória, mas sim para exaltar o seu santo nome, Pai. Então nós convidamos, esteja conosco, Espírito Santo de Deus, esteja conosco. Atmosfera aqui, Senhor Deus, só o Senhor é bem-vindo, Pai, só o Senhor é bem-vindo. Nós damos uma ordem no mundo espiritual. Satanás, seus demônios, não temos nada contigo, vocês pegam que é seu, sai. Amém, Pai. E só a presença do Senhor Jesus Cristo é bem-vindo aqui. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Estamos, glória a Deus. Estamos aqui mais um dia, mais um episódio do podcast. Mais Jesus, menos religião. E hoje está aqui meu amigo, meu filho espiritual, meu companheiro. Vai dar um pouco do testemunho dele. Hoje vamos inverter. Eu vou ser entrevistador e ele vai ser entrevistado. Tenho muito orgulho de estar aqui hoje contigo, Caio. Eu quero te dizer nos seus olhos, cara, que eu tenho, cada dia que passa, você me enche de orgulho. Você é uma inspiração para muitos que estão lá fora e acham que não tem jeito. E você é um exemplo, você é uma testemunha. Agora imagino eu, como um ser humano, um pó falante, já tenho orgulho desse homem que está aqui na minha frente. Imagina o Pai Celestial lá, quanto que ele está tendo de orgulho. Mas eu gostaria que você se apresentasse. Quem é o Caio? Seja bem-vindo. Que Deus abençoe mais esse episódio, mais Jesus, menos religião. Amém. É uma forma leve que o Senhor idealizou e que Amém. nós entramos nessa ideia, compramos essa ideia de desmistificar alguns paradigmas ou paradoxos de o que é religião, o que é Jesus, para que serve. E dentro de tudo isso, com esse tema hoje sensacional que o senhor já vai trazer aqui para nós, né? E a gente preparou uma bela oportunidade de muitas pessoas tirarem dúvidas, né? E eu queria também, de antemão, agradecer aquelas pessoas que nos ajudaram, pastor, a estar aqui. Sim. Né? O Rones, da Live, da Age Tintas, Presidente Prudente, Rones, Deus abençoe, cara, muito obrigado. Quero agradecer também o Jean da Life Sucos, Presidente Prudente, muito obrigado. Pastora Tânia Tereza, do Ministério Silk, Cura Libertação Internacional, a qual eu tenho a honra e o privilégio de participar desse seminário. Que ela é a esposa do pastor Otto Carvalho. Deus. Tem também o nosso agradecimento ao pastor Mirinaldo, da base Jocum Paraíso, lá em Almirante Tamandaré, do Ministério Oficina da Alma. Oficina da Alma também. Agradecimentos também ao Júnior, gestor da Comunidade Terapêutica Rosa de Saron, junto com a doutora Jennifer, psicóloga, e com o coordenador Leonardo Fuzzi. Um abraço a todos vocês ali, né? Lembrando que é apenas um diálogo leve, descontraído, para que nós consigamos, na realidade, né, pastor, tirar dúvidas. Sim. E expressar o nosso entendimento através de agradecimentos e de um bate-papo. Algo que vai ser muito, como que eu vou dizer, pastor? Vai destravar algumas dúvidas, esclarecer algumas perguntas que muita gente tem quando falamos do quê? Tema: codependência familiar
e dependência emocional. Isso é muito amplo, pastor. Muito amplo. Isso é muito amplo. Nós vamos ficar até amanhã aqui falando sobre isso, viu? Isso é muito bom, porque uma conversa para muito mais pessoas. E vocês que vão nos assistir, não percam nenhum episódio de Mais Jesus, Menos Religião. Glória a Deus. Tamo junto, Caio. Deus abençoe, pastor. Amém. Vamos para cima. Vamos para cima. Mas se apresente aí. Quem é o Caio? Terapeuta. O que é terapeuta? O que um terapeuta faz numa comunidade? Fala aí um pouco da sua função. Eu quero ouvir um pouco do qual a função que você desempenha na comunidade Terapeuta Rosa de Sarão. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Caio Bezerra. Eu sou mais um adicto em recuperação e graças a Deus por isso. Por que hoje, pastor, o Caio está na condição de terapeuta? Isso é muito importante. Antes de tudo, a gente explicar isso. Sim. Né? Antes de mais nada, eu sou filho do Mirinaldo, sou filho da Cláudia, sou pai do Kaique, da Ingrid e da Camila. Sim. Eu sou cristão e hoje sou também terapeuta holístico na comunidade terapêutica Rosa de Sarão, aonde eu fiz um tratamento por dependência química na duração de 6 meses, pastor. E tem muita gente que vai dizer assim, poxa vida, mas como que ele é terapeuta, dependente químico, holístico, o que significa isso? Sim. É muito importante que a gente entenda que existe, antes de mais nada, uma doença chamada adicção. Sim. E a adicção, pastor, ela tem por característica escravizar, né? A adicção significa escravo de, tendencioso a. Escravo de tudo aquilo que nos aprisiona. Nem sempre é apenas uso de substância química. Pode ser glutonaria, pode ser trabalho, pode ser compulsão em gastar, compulsão em ganhar, preguiça, tudo aquilo que te aprisiona, né? E tem muito adicto aí hoje, que está nos assistindo, que vai se identificar com o que será falado aqui. Então é muito importante, muito interessante que você preste atenção, que talvez isso vai te ajudar a entender que você também precisa se posicionar. E talvez tenha algumas pessoas que precisam, além do posicionamento, também, pastor, de tratamento. De tratamento. Na qual eu passei. E eu indico que todos que precisam peçam ajuda. É muito importante. Sim. É muito importante. Sim. Caio, quero parabenizar o seu aniversário, que foi essa semana. Estivemos junto lá, comendo uma pizza saboriosa. Pena que você não pagou, né, cara? No próximo. Eu sou aniversariante, eu tenho que receber presente. Mas você viu que reunião gostosa que foi? Um bate-papo com o Júnior, com os diretores, com a doutora Jennifer. E o comentário do Léo, o quanto que ele se orgulha de estar trabalhando na comunidade terapêutica Rosa Sarão, o quanto esse trabalho é gratificante, o quanto ele faz isso com amor, da reunião de espiritualidade. E ele disse uma coisa no final da pizza lá, ele falou assim, que essa comunidade Rosa de Sarão vai ser referência a nível nacional para muitas outras comunidades terapêuticas. E eu não tenho sombra de dúvida, Caio, eu não tenho sombra de dúvida, porque é um trabalho diferenciado. Vamos abrir uma aspas aí, pastor. A comunidade terapêutica Rosa de Sarão, ela não será. Ela é. Já é. Ela já é. Pela fé. Porque estamos rodando o Brasil e vamos chegar a rodar fora do Brasil também. Amém. Então, Amém. Hoje, todos que estão assistindo Mais Jesus, Menos Religião, falando sobre adicção, falando sobre... Que é uma doença. Que é uma doença comum hoje, como se tivesse uma gripe, como se tivesse uma enfermidade. É uma doença. Um resfriado. Temos que tratar isso como uma... Só que existe um detalhe. A adicção é como se fosse um câncer, pastor. Bem mais grave do que um pequeno resfriado. Ela é bem mais grave. E o tratamento dela é contínuo. É até o final da vida.
Não adianta você entender que você vai ali, toma uma medicação, faz um tratamentinho de 3, 4, 5, 6, 9, 1 ano, e você vai ficar curado? Que não é assim. Ô, Caio, mas Jesus não pode entrar e pode Deve, salvar? deve. Você falou até o final da vida, então Isso. você há de conver comigo? Se a pessoa se abrir para Jesus, Jesus pode curar. Ela vai te tirar da escravidão, mas para você se manter livre, você tem que praticar todo dia. O que é praticar, Caio? É você evitar gatilhos. É você evitar hábitos do velho homem, pessoas que acompanhavam o velho homem, Ambiente. lugares que o velho homem praticava e habitava e andava. Então é uma transformação de mentalidade, chamamos de metanoia, é uma nova mentalidade, a transformação da sua mente. Então, só com Jesus nós conseguimos isso, que é através da nossa espiritualidade. E sim, é muito mais Jesus num tratamento químico e num tratamento, seja ele qual for, dentro, pastor, da adicção, não existe, eu vou falar sempre isso, não existe recuperação sem espiritualidade. Sim. Não existe. Não existe. Seja você como compreende, entende e aceita o nosso poder superior. Não tem como você se manter em recuperação sem você ter uma espiritualidade. Ok, mas eu sou obrigado a discordar com você. Por que nós temos tantos casos de sucesso de pessoas que estão limpas, que passaram pela unidade? Eu falo isso, que a gente faz a cobertura lá espiritual, nós damos atendimento como conselheiro, fazemos reuniões e a gente é testemunha viva disso. Não podemos citar nomes aqui, mas você sabe de pessoas que passaram conosco lá, estão limpas aí, estão seguindo a vida normal, trabalhando, desempenhando suas funções, restituiu novamente junto com a família, os seus valores. Então, tem chance dessas pessoas ficarem limpas. Com certeza tem. Comigo? Com certeza tem. O tratamento da adicção ou da dependência química, seja ela qual for a substância, ela tem, sim, como você quebrar a compulsão, pastor. E você permanecer em recuperação é uma opção individual da pessoa, singular, única. Sim. Ela pode e ela deve, se ela quiser. Sim. Por quê? Porque só depende dela. Sim. Não tem. Você pode oferecer, pastor, o melhor tratamento para a melhor pessoa. Se ela não quiser, não funciona. Sim. Não adianta. Você pode oferecer ouro derretido para ela tomar. Se ela não quiser, ela não vai melhorar. Então depende muito mais do indivíduo do que do ambiente. E também existe a família por detrás de tudo isso. Temos dentro da unidade, temos dentro do tratamento, temos a rede de apoio, que é muito importante, mas um fator muito importante para a recuperação de uma pessoa que passa por um tratamento químico ou sofre de adicção, seja em qualquer área da adicção da sua vida, o apoio da família. E a família também, pasmem vocês, tá? A família também, pastor, precisa de tratamento. É isso que eu ia entrar nesse tema agora, falar sobre codependência. Exatamente. Codependência. Olha, pastor. O que seria codependência, Caio? Como ela se diferencia? A codependência ela acontece quando a vida emocional de uma pessoa passa a girar totalmente em torno do problema da outra pessoa. É incrível. Tipo, vou falar da minha mãe. Quando eu tive que passar por um tratamento de dependência química, a minha mãe, ela não vivia. Meu Deus. O meu pai perdeu o brilho no olho. Perdeu o sorriso no rosto. Meu Deus. Por quê? Porque ele ficava preocupado, minha mãe ficava preocupado comigo. Deixaram de viver para ficar todo o tempo me vigiando. E eu assim estava matando eles. Sim. Isso
Acontece muito isso. Olha só, ser cuidadoso, pastor, estou falando isso para as famílias. Você acha que foi um caso específico? Seu pai, sua mãe? Quantas famílias não são nesse Brasil? O senhor acha que foi um caso específico? Vocês acham que foi um caso específico, o meu? Ou vocês também estão vivendo isso? Conhece alguém que está passando por isso? Se identifica com isso? Se identifica. E se identifica e está passando por isso, o que você está esperando para entrar em contato conosco? Para vir se tratar aqui conosco? Sim. Né? Para a gente ter esse bate-papo gostoso, legal. Testemunhar que o tratamento funciona. Como que chegou, como que saiu, como que terminou o tratamento. Olha, pastor, existe um detalhe muito importante. A pessoa ajuda, mas ela continua cuidando da sua própria vida. A família, ela tem que ajudar? Tem, mas ela também tem que se cuidar. Porque não adianta nada você ajudar o dependente químico, ajudar o adicto, ajudar o seu familiar, mas adoecer. Sim. Não vai adiantar de nada. Ele vai terminar o tratamento, ele vai melhorar de vida, ou às vezes ele nem precisa de um tratamento, de uma internação, né? Ele vai continuar ali. Quando ele sair daquela zona desconfortável dela, ela vai ficar tratada, e se quiser permanecer em recuperação, isso depende único e exclusivo dela, praticar, pegar os grupos de apoio que são sugeridos para ela, certo? E a família vai estar adoecida. Por quê? Porque a família está tão acostumada, pastor. A família está tão acostumada a viver com o acolhido doente, com o familiar doente, que quando a pessoa sai para se tratar, sai para melhorar, não tem, eles se sentem sem motivo. Aí as doenças familiares começam a aparecer. E também tem os benefícios diante de tudo isso daí, que nós vamos falar um pouco mais para frente ali, né? Caio, eu estou anotando aqui os próximos convidados, os nomes. Olha só, quem que eu estou já pensando aqui em convidar. Na realidade, essa semana eu já mandei uma mensagem para eles, só preciso ver a agenda deles para conciliar. O padre Eliton, lá de Pirapozinho. O padre Eliton, por favor. Próxima vez. Estamos aguardando o senhor aqui, está conosco. O Andreas, investigador. O Andreas? O Andreas. O Andreas, investigador de Tarabai? De Pirapozinho. De também. Pirapó? Pirapozinho. Andreas, Deus abençoe a sua vida, cara. Vem participar conosco. Pastor Rony, da Casa de Oração Central aqui de Presidente Prudente. Pastor Rony. Pastor Rony, por favor, esteja conosco aqui, tá? Pastor Marcelo, da Igreja Apacentar de Pirapozinho, com a sua esposa, a pastora Natália. Aí, pastor Marcelo, pastora Natália. Já são os próximos também. Vocês estão convidados a estar aqui conosco. A nossa agenda depende da visita de vocês. Venham para cá, confirme a sua presença com o pastor Nilson. Para falar o quê? De mais Jesus, menos religião. Esse é o nosso lema. Tudo depende do quê? Ô, Caio, mas a gente vai falar, por que a gente tá tipo assim, né? Pô, vocês estão falando de caso de recuperação, vocês estão falando de sucesso, está falando de terapeuta, mas eu quero comunicar aos ouvintes que estão nos assistindo neste momento. Aqui é um bate-papo descontraído. Quando foi a intenção de nós montarmos esse projeto, é fazer isso daqui. Mais Jesus, menos religião, é o nome do podcast. Mas isso não impede para a gente falar outros temas, que é uma coisa que a gente trabalha desde 2018 aí, fazemos esse trabalho com moradores de rua, depois aí começamos a fazer trabalho com as clínicas de recuperação. E é um trabalho que vem nos dando gratificação, nos enchendo de alegria. Muita gente está precisando de ajuda, muita gente. Então, a intenção nossa é que esse podcast possa chegar mais e mais ouvintes, mais e mais pessoas, e alguém se identificar e procurar ajuda. Procurar ajuda, assim como o Caio um dia procurou. Eu não tive problema com adicção, com álcool e droga, substância, mas eu tive a minha adicção com pornografia, com masturbação, com vida totalmente ilícita, era o Nilson. Hoje eu falo para vocês, depois que eu conheci
esse Jesus mudou a minha vida, assim como mudou a vida do Caio. 100%. Assim como está mudando a nossa vida. 100%. Ainda nós estamos engatilhando ainda, estamos ainda rumo à santificação, rumo sempre tentando agradar, fazer o máximo de nós para agradar o Pai Celestial. É essa a nossa missão aqui nessa terra. E evangelizar, falar desse amor de Cristo, falar que tem solução. Você sozinho, você não consegue sair, se liberta dessa doença. Você precisa de ajuda. E aí onde é que entra um terapeuta que tem um conhecimento, uma bagagem, passou por isso, e ele vai estar falando um pouco mais sobre, hoje, o tema que nós escolhemos para abordar aqui, é a codependência emocional e a dependência familiar. Que muitas vezes, eu vou te contar uma história, Caio. Vou te contar uma história. Antes do senhor contar essa história, deixa eu lhe perguntar uma coisa, pastor, por favor. Pois que está aqui, que veio aqui agora. Pois não. Será que dentro da igreja também tem pessoas que precisam de terapia? Será que tem pessoas que precisam também de tratamento? Será que tem pessoas dentro da igreja, pastor, que estão sofrendo com a dependência química? Com certeza, Caio. Sério? Com certeza, Caio. Caio, eu vou te falar o que acontece comigo. Eu não posso dar testemunho do Zé, do Pedro, mas o que aconteceu comigo. Esses dias nós estávamos na igreja, um irmão me procurou e falou assim, eu sei que vocês têm um centro de recuperação e nós estamos com um problema na nossa família. Pode nos ajudar? Eu jamais imaginei que aquela pessoa tinha problema na família com dependente. Porque o cara sempre tá lá, sabe, na frente da igreja. Isso quer dizer que isso é muito camuflado? Talvez Ou é vergonha? Eu acho que é vergonha. Ou é medo? Eu creio que é vergonha. Ou é tudo isso? Tudo misturado um pouco. É o combo completo, né? Mas eu acho que ele me chamou assim, bem no cantinho, sabe? Para não falar muito alto, para não expor muito, sabe? Me chamou no cantinho, terminou o culto, me chamou no canto, foi falar um pouco sobre a doença que atinge a familiar dele. Então, Caio, é muito comum, muito comum. Na igreja, não, a gente fala só no moradores de rua, só essas pessoas. Não, gente. De repente está dentro da nossa casa. E o quanto antes você pai, você mãe, você esposa, você esposo, você filho, ficar atento no comportamento do seu filho, ficar atento no comportamento, na atitude dele, quanto antes descobrir, o sucesso de recuperação é muito maior. Então, fica atento. Eu falo isso porque teve um caso que aconteceu na minha família. O meu filho, o João Vitor, ele veio passar uns dias na minha casa. Ele desfazendo a mala dele lá, eu falei assim: filho, um isqueiro dentro da sua bolsa? Aí ele falou: pai, é um isqueiro da faculdade lá, dos meninos lá, tal. Aí eu falei: João Vitor, fala a verdade. Dei uma prensa nele, ele falou assim: pai, realmente, eu experimentei essa porcaria dessa maconha aí, mas não me identifiquei, foi só uma vez. Então, assim, porque eu já peguei ali no dia, desfazendo a mala dele ali, sabe, observando. Então, o quanto antes a gente descobrir, aconselhar e dar conselho... Tem que aprender a identificar. O quanto antes, melhor. A chance deles recuperar é muito maior. Muito maior. Mas, voltando lá, que você falou, eu estava comentando sobre codependência. Eu quero compartilhar uma história que aconteceu, Caio, lá na unidade antiga ainda, onde eu levei você um dia para conhecer quando nós começamos, lá em Tarabai. Uma mãe, ela tinha posses, bem em situação, e internou um filho lá, um garotão. Só que ali foi um grito de socorro, e a mãe, para suprir, olha só, isso aconteceu comigo, a mãe, para suprir, não deixar o filho sair de lá e voltar a utilizar droga. Eu não sei qual que é o último celular da geração hoje, mas naquela época era o iPhone 15, 12, sei lá, era o último, caríssimo. Ela falou assim: Nilson, você entrega isso daqui pro meu filho? É um presente que eu estou dando para ele. Tipo assim, Caio, entre aspas,
presenteando para suprir a ausência que ela estava sendo ausente na vida dele. Ela foi suprir com o quê? Com o presente presenteando o filho dela com esse celular. Você acha que é uma história isolada? Olha, pastor, quantas famílias não faz isso? Muitas famílias estão doentes por conta da doença do seu familiar. Isso chama-se de codependência. Ela desenvolve uma espécie de dependência emocional da pessoa e do problema dela. É incrível como isso acontece. Você vê? O codependente, ele precisa que a pessoa tenha um problema para ela ser útil. Que absurdo, né? É incrível. Olha só. Ela se acostuma a resolver as crises da pessoa doente. Ela se acostuma a querer salvar aquela pessoa. Ela se acostuma a apagar os incêndios. E isso, pastor, em larga escala, ela desenvolve emoções semelhantes ao vício, por incrível que pareça, porque a pessoa passa a precisar desse papel para se sentir útil. A mãe desse rapaz, para ela se sentir útil, ela precisava que o filho estivesse doente e para compensar a perda dela, ela o presenteava. Você vê? E não é assim que se trata. Não é. Não é assim que se trata. Eu costumo dizer uma coisa, pastor. Existe 3 formas de você conhecer o ser humano. Apenas 3. Dá poder. Dinheiro. Dá dinheiro. Poder. Diga não. Ah, pai, você vai conhecer o homem nessa hora. Diz não. Mas é só o homem? É o homem, é a criança, é o adolescente, é o idoso, é a mulher, é a criança, é a adolescente, é a jovem, a idosa. A gente fala muito sobre isso nas reuniões, né, Caio? Diga não, pastor. Diga não. Do rei bebê, né? Oh, a gente fala muito disso. Né? Oh, meu Deus. Por que rei bebê? Porque rei bebê, terapeuta. Vamos lá. Caio. O rei bebê é aquele cidadão que ele acha que tudo, pastor, está em torno dele. Sim. Ele acha que tudo é para ele. Se não for do jeito dele, não tá bom. Eu quero o melhor pedaço de carne. O último gole de Coca-Cola é meu. A melhor cama é minha. O lugar na janela do carro é meu. O celular melhor tem que ser meu. O melhor relógio também tem que ser meu. Todas as atenções têm que ser voltadas para mim. Porque eu sou o cara. E detalhe, eu não posso ser contrariado. Sim. Porque senão eu me quebro. Sim. Eu me transformo no quê? Numa tacinha de cristal. Eu imagino, Caio, quando eu falo do rei bebê, se eu fechar os olhos aqui, eu imagino um bebê, literalmente um bebê no mercado. Com uma coroa. Uma criança no mercado, pedindo pro pai, eu quero esse negócio. O pai fala assim, nós não temos dinheiro. Mas eu quero isso daqui do não sei o que, quero isso, eu quero levar. E aquele pai que foi com dinheiro contado, não tem... E ele se joga, aí essa criança se joga no chão. Faz aquele show. Quem se identifica com isso? Oh, meu Deus do céu. Quem se identifica com isso? Olha, pastor. Essa criança se joga no chão, começa a espernear e o pai fica envergonhado, não pode bater porque ali tem câmera, tem não sei o quê. E esse é o perfil do rei bebê. É uma criança. É uma criança. É uma criança que está expressando o sentimento dela ali para chamar a atenção do pai, para o pai presentear. É uma criança num corpo de um adulto. Não, eu tô falando literalmente. Literalmente uma criança. Uma criança. Agora você pegando essa imagem que eu tô olhando aqui, dessa criança pedindo pro pai, trazendo para o adulto, o rei bebê que nós estamos falando aqui agora, é o comportamento dessa criança. Exatamente. Esse rei bebê adulto, imagina um cara barbado igual nós, se comportando, tendo esse tipo de comportamento. E pasme o senhor, pastor. Por muitos anos eu fui esse rei bebê. Eu quero. Ô, louco. Por muitos anos eu fui esse rei bebê. Por muitos anos eu manipulava toda uma situação para eu me dar bem. Eu mentia, eu enganava, eu chorava, eu dava show, eu falava com um aqui, falava com outro, eu causava situações para que eu me desse bem. Olha, pastor, eu vou lhe dizer uma coisa.
Talvez agora, nesse exato momento que nós estamos gravando, você também está passando por isso. Você que está nos assistindo, você está passando por isso. Você se identifica. E se você se identificar com isso, é um sinal que você tem um distúrbio. Você tem algo que precisa ser tratado aí. E você precisa ouvir não. Então, família, comece a identificar esses sinais de comportamento no seu familiar. Talvez ele esteja precisando ouvir não. Não. Não, simples assim. Por que não? Caio, eu vou falar para você. Eu contei essa história esse tempo atrás. A minha mãe, ela tem um coração generoso. Mãe, empresta não sei o quê. Mãe, dá isso aqui. Ela fala assim, mãe, dá essa blusa que a senhora tá usando. Ela, toma, meu filho, tira do corpo e dá. Aí eu falei, mãe, a senhora tem que aprender a falar não. Ah, meu filho, mas eu não consigo. Falei, vamos ensaiar aqui. Mãe, empresta R$1.000. Ô, meu filho, a mãe fez empréstimo, precisou pegar o dinheiro. Mãe, não tô pedindo explicação, quero R$1.000 emprestado. Agora eu vou aumentar mais. Mãe, dá R$2.000 emprestado, empresta para mim R$2.000. Meu filho, você não tinha R$1.000, eu vou ter 2.000. Mãe, não precisa justificar. Só diga não. Não tenho. Aí eu falei, vamos pela terceira vez, mãe, vamos ensaiar. Mãe, empresta R$3.000. Não. Com muito sacrifício. É incrível. Nós temos que falar não. E o rei bebê não faz a gente crescer. O não evolui. O não, pastor, o não, eu te digo isso porque eu aprendi a viver com o não. Sim. Eu aprendi, eu aceitei o não. O não, ele é combustível para o sucesso. Bonito. O não, ele... Gostei dessa frase. O não, pastor, ele molda caráter. Aí eu vou trazer mais Jesus agora. De 8 dos 10 mandamentos começa com o quê? Não entendi. 8. Eu vou trazer um pedaço de Jesus aqui. Sim. Né? Vou trazer um pedaço disso daqui. Um terapeuta holístico que trata a dependência química, trazendo Jesus para o centro da conversa? Sim. Por quê? Porque o não faz parte do tratamento da adicção. Sim. Ok? Sim. E Jesus fez, Deus deu para Moisés 10 mandamentos. Dos 10, 2 é guardarás o sábado e o outro é o primeiro com promessa, que é honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongue sobre a face da terra. Ok. E os outros 8? Não começará mais. Começa com o quê? Não adulterar, não começar. Qual é a primeira palavrinha que começa? Não. E por que a gente luta contra o não? Essa é uma... E essa estava na pergunta próxima aqui, o medo do conflito. Por que o codependente tem tanto medo de dizer não e impor esses limites severos? Mas o não que você acabou de dizer aí. É simples, pastor, porque ele vive dominado por 3 medos principais. O primeiro medo, de perder essa pessoa. Por isso que ele diz sim para tudo. Ele já se tornou refém. Segundo, ele tem medo da reação do dependente. Se ele vai ser agressivo, se ele vai querer se vitimizar para dizer que vai embora. E o segundo medo é de sentir culpa. De quando a pessoa se vitimiza, chora, faz aquele show. Muitos familiares pensam assim, pastor. Se eu não ajudar, algo pior pode acontecer. Muitas vezes o não é o primeiro passo que aquela pessoa precisa para começar a maior mudança na sua vida, pastor. Começa com o quê? Não. Isso já vai para a próxima pergunta que eu elaborei aqui para fazer para você, sobre a perda de si mesmo. É comum o codependente esquecer dos próprios sonhos, da saúde, da higiene pessoal. Muitas vezes o cara fica até sem fazer a higiene pessoal dele, né, Caio? Quantas vezes a pessoa chega lá na CT, lá a gente vê isso aí, para focar 100% no adicto, como resgatar essa identidade. Ô, Caio, isso é sério, né, cara? Porque a pessoa, ela esquece, né, quando ela está em uso, ela esquece de cuidar do próprio corpo, cara. O Olha, básico, pastor, né? Escovar os dentes. É incrível que a pessoa, o ser humano, quando ele está
com a sua doença ativada, seja ele em qualquer substância, nós costumamos dizer que a pessoa vive para usar e usa para viver, e vice-versa. Sim. Né? Queira você como entender. Vive para usar e usa para viver. Sim. Então, é o amor da vida dele. Sim. Substância. É o amor da vida dele. Sim. Então, ele perde o prazer em, por exemplo, tomar um banho. Meu Deus. Perde o prazer em escovar os dentes, tirar a barba, cortar o cabelo, trocar de roupa, passar um desodorante. Coisa básica, né? Arrumar a sua cama, dobrar o seu lençol. E tudo isso ela aprende quando ele está... E quando você vai e é inserido dentro de um contexto, seja você dentro de uma clínica de recuperação, de uma comunidade terapêutica, e que você começa a ser trazido de volta para o teu equilíbrio emocional e comportamental, que é o quê? Horários, limites e regras. Coisas que o adicto não gosta. Ele não quer ter limites, não gosta de cumprir regras e e perdeu com tudo isso, pastor, o privilégio do asseio. Então ele tem hora para tomar banho, ele tem que escovar os dentes, ele tem que lavar o rosto, arrumar a cama. Ele tem um horário para um café, ele tem um horário de reunião, ele tem um limite de até onde ele pode ir. Uhum. Então, isso vai moldando novamente a pessoa para quando terminar o tratamento, ele ter uma ressocialização. Porque na sociedade existem limites e regras a serem cumpridas. Sim. E dentro da sua casa também é para aqueles que são casados, que moram com as suas esposas, para aqueles que moram com a sua mãe. Acabou de comer? Tem que lavar o prato, irmão. Você precisa lavar o prato. Dá uma força para tua mãe. Ou você aí, irmão, que você não gosta de lavar o teu prato, irmão, tua mãe não é tua empregada não, parceiro. Tua mãe, ela é tua mãe. Entendeu? Tua mãe é tua mãe. Quem manda em você é tua mãe. E, para quem é casado, é a esposa também. Não tem jeito. Então ajuda. Lava uma louça. Arruma um... Colabora. Pelo amor de Caio, Deus. Dobra uma roupa. E, Caio, isso a gente faz parte do cronograma de quando a pessoa está... O residente acolhido lá no centro terapêutico. Com certeza. E eu vou lhe dizer uma coisa, pastor. Eu vou lhe dizer uma coisa. Você acredita que tem famílias que dizem: meu filho não dá conta de dobrar o lençol, você consegue ajudá-lo? Um cidadão com 24 anos de idade, 25, 30, 35, 40, 45. Eu sei, eu não duvido não. Mas para isso precisa de uma equipe boa, né, Caio? Para monitorar isso daí, né? Não deixar esse... Temos que ter uma equipe de monitoria muito boa, muito transparente, muito honesta. Treinada. Para saber. Porque uma coisa é chegar em você e falar: ô Caio, como que negócio é esse? Você tem que dobrar. Não, ô Caio, por favor. Não. Você tem condições de você arrumar a sua cama? Exatamente. Caio, olha só a sua roupa ali. Não é cobrando, pastor. Sim. É incentivando. Sim. Incentivando. E eu me identifico muito nisso, sabe, Caio? Eu vou contar um pequeno relato. Eu gosto sempre de contar a historinha minha aqui. Que legal, isso é bom. Testemunho edifica. Edifica. E esse testemunho vai edificar muitos quem está nos assistindo. Em 2007, Caio, eu trabalhava com Muamba, do Paraguai. Contrabando, esse caminho de mercadoria. E naquela época, tinha muito cigarro. Eu vendia muito rápido cigarro importado do Paraguai. E eu fui pego com 15 caixas de cigarro. A Polícia Federal me pegou. A Civil me pegou, levou para a Federal. E eu fiquei 3 dias detido. 3 dias, Caio, numa prisão. Para quem está nos assistindo, fala: puxa vida, mas o Nilson com essa cara de... Pois é. Quem convive comigo, minha mãe, as pessoas mais próximas, sabe dessa história que aconteceu. Já paguei, tá tudo certo, levei uma multa, terminei de pagar essa multa esse tempo atrás, mas tá tudo certo.
Mas o que eu aprendi com tudo isso, Caio? Eu acho que não cai aquele ditado, aquele jargão, né, que fala, não cai uma folha de uma árvore Sem assim que Deus não permitir. Muitas permita. vezes você acha que isso está na Bíblia, isso não está na Bíblia. Isso é um ditado É popular, um dito popular, né, dito pastor? popular. Mas aí eu fui preso, né? A Polícia Civil me pegou, me levou para a Polícia Federal fez o ato de apreensão, deu a multa, tomou meu carro. Fiquei 3 dias, fiquei sexta, sábado e domingo. Aí a minha esposa, Passou o final de semana lá, foi? passei o final de semana. Tem churrasco, Foi, não? rapaz, Não tem churrasco? meu Deus, eu só chorava, cara, Não só tem chorava. churrasco. Só chorava nesses 3 dias. E aí, eu lembro que eu aprendi muito. Eu aprendi muito quando eu fiquei na prisão. Desde de doutrina, Caio. Doutrina. Você acredita que lá dentro da cadeia, quem está nos assistindo, que já foi, passou por uma detenção, vai se identificar com o que eu estou falando. Lá dentro da cadeia tem uma disciplina muito grande entre eles, sabe? Na hora que eu cheguei, os caras já falaram assim, e aí, mano, qual que é o seu BO? Porque eles querem saber, né? O que é? Se é tráfico, se é homicídio, é. E aí eu peguei e falei assim, não, eu fui pego com contrabando no mercado. Ah, você é o maluco que passou agora na televisão aí. Então é você. Aí eu falei, sou eu mesmo. Tantas caixas de cigarro, né? Foi pego aqui perto, né? Tá. Aí ele falou, ó, mano, eu vou te ensinar como que funciona aqui na cela. Aqui é o boi é o banheiro, que ele chama de boi. Aqui é o boi, você fuma? Eu falei, não, não fumo. Mãe, mexe com cigarro e não fuma cigarro? Eu falei, não, não fumo. Bom, então se você for usar lá, você acende um papel lá, alguma coisa, e aqui é assim, para o cheiro não vir para cá, para a cela, e aqui é assim, ó, aqui é o seu João, dorme aqui, eu fulano. Uma organização dentro da cela não é bagunçada não, Caio. Então, o senhor quer dizer que até dentro da cela Dentro da cadeia, cara. tem organização. Tem organização. Então agora o cara tá na casa dele, comendo, bebendo, deixa o prato dele lá no quarto dele. Quer viver desorganizado. Rapaz do céu, Quer viver desorganizado. rapaz. Bebe a Coca-Cola como salgadinho, deixa tudo lá sujo, e coitada da mãe vai ter que limpar lá. Não, cara. E isso, realidade. pastor, existe muito, por incrível que pareça, existe muito quando a pessoa é um usuário de substância e ele está chegando no fundo do poço. Ele perde o asseio pessoal. Sim. Ele perde tudo isso. O prazer pela comida já virou secundário. Sim. O prazer pelo higiene já virou secundário. Sim. O prazer dele de socializar ou de se relacionar já virou secundário. De se relacionar até mesmo intimamente, por incrível que pareça, já não é mais a sua prioridade, e sim a substância. É incrível que a pessoa vai colocar aqui, pastor, vou falar uma coisa para vocês. O usuário que está nos assistindo nesse exato momento. Você que está na vida ativa aí, vamos lá. Se colocar uma mulher para você e 5 gramas da tua substância, qual que você prefere? Eu sei qual que é a tua resposta. O cara prefere a substância. Sim. É incrível. Pode colocar a mulher mais bonita, ou pode colocar o homem mais charmoso, como seja que uma mulher gosta. O cara cheiroso, aquele cara mesmo, né, ideal para você. Prefere a substância. É incrível. Caio. Como ela rouba os nossos sentidos, congela as nossas emoções e a gente se condiciona a apenas usar para viver e viver para usar. Eu já fui um, eu sei como é que é. Caio, mas ó, deixa eu te falar um contexto. Eu acho que eu tinha os meus 14, 15 anos e um amigo meu falou assim, vamos ali no sítio ali, vamos nas quebradas ali que eu vou dar um negócio para você experimentar. E ele deu um cigarro de maconha. Caio, falar a verdade, eu experimentei aquele negócio, mas eu falei, rapaz, e ele dava risada, e não sei o que, e um passava pro outro assim, sabe, não era isso foi em 1990, bolinha, e eu não sentia, eu falei, esse negócio não, esses caras tudo dando risada, e eu aqui de careta, né?
Então, eu acho que é vocação, cara. Sei lá, eu não tive. Deus foi muito É uma predisposição. Deus foi muito misericordioso comigo e não permitiu. É uma Aí se predisposição. passou um tempo, em 1997, mais ou menos, quando eu fui para morar em São José dos Campos, e eu fiz um ciclo de amizade, sabe? Amizade. E essas pessoas faziam uso de substância, e era cocaína. E aí eles falavam assim, não, Nilson, colocava assim na mesa, sabe? Fazia as carreiras lá, enrolava a notinha, na época era R$10, se não me engano, e fazia o canudo e tal. Não, vai aí, colocava no prato e eu falava, cara, e eles davam risada, curtia, falavam, não, a gente só vai curtir a noite depois disso aqui. Eu falei, cara, eu não tive disposição, não tive, aquilo lá não me atraiu. Eu confesso para você que eu já experimentei a maconha, experimentei a cocaína, mas não me pegou, Caio. Pastor, não me pegou. Vamos abrir aspas aí. Esse é o início. Quando é apresentado a substância para você, é exatamente esse cenário que é apresentado. A gente primeiro vai aqui, vai se divertir, vai relacionar, vai passear, vai brincar, vai curtir. É exatamente esse cenário que te é apresentado. Mas ninguém te fala do final das contas. A consequência devastadora que essa substância aí vai trazer na tua vida. Então, cara, mas por que eu não tive... Talvez, pastor, talvez o senhor não teve Deus a predisposição. Talvez o senhor não teve a predisposição para usar maconha, para usar cocaína. Talvez poderia ser para o álcool. Uhum. Talvez poderia ter sido para um crack, para um LSD, para um K2, para um K9. Como é que chamava aquele negócio que eu usava no carnaval? Lança-perfume. Lança-perfume. Talvez a tua adicção, a tua doença tenha sido a pornografia. Isso sim. A masturbação. A mentira. A glutonaria. Porque a adicção, pastor, ela não é só droga, não. Não, não é só droga, não. A adicção, ela é muito mais além. A droga, ela é apenas um fio da meada. É a cereja do bolo, mas tem todo um resto aqui, até chegar aqui. Entendi. Entendeu? Então não é só droga, adicção não é só droga, não é só dependência química. Não é. Tem pessoas, olha, pastor, eu conheci uma pessoa uma vez que ela era compulsiva para comprar, gastar. É uma adicção. É uma adicção. Compulsiva. Ela é compulsiva. A adicção, ela é o quê? Ela não tem controle. Progressiva. Você não tem controle. Tudo aquilo que te tira o teu controle, que te escraviza. Todo o dinheiro que essa pessoa pegava, ela queria comprar bolsa e roupa. E quando chegava na hora de pagar a conta, o pai, o marido, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Aí tinha que ficar fazendo o quê? Pedindo pro pai, pedindo pra mãe, meu Deus. Fazendo empréstimos, devendo às lojas, ligações, cobranças. Caio, eu conheço uma pessoa que ela tem compulsão por doce. Ela fala assim, ó, eu não consigo. Ela diz que pega uma lata de leite condensado no armário, na geladeira que seja, enquanto ela abre, enquanto ela não mata tudo aquele leite condensado, aquela lata de leite condensado, ela não sossega. Isso é uma adicção. Então, num dia, na noite. Meu Deus. Então imagina, de vez em quando eu sou meio doceiro, sabe? Eu gosto de comprar uma barra de chocolate, deixar, mas a barra de chocolate, acho que ela é 180 gramas, 70 gramas, não sei. Por aí. Aí o que eu faço? Eu pego um tabletinho daquele lá, um pedacinho assim. Um quadradinho, coloco debaixo da língua e fica ali, pronto. Aí outro dia, daqui 2, 3 dias, pega mais outro pedacinho. Então uma barra de chocolate dessa dá para mim por um mês inteiro. Mas por quê? Aí uma outra pessoa... Uma pessoa falou, rapaz, quero ver na hora, no mesmo instante eu já destruo. Esse é o detalhe. Por que hoje, antes o senhor comeria ela inteira? Certo? Não, eu nunca comi, Caio. Eu tô falando assim que essa é uma adicção. Também é uma adicção. Da nossa amiga.
Mas eu tenho controle, tem pessoas que têm o controle. Exatamente. Eu quero dizer para você que eu tenho controle nessa parte. Nessa área. Nessa área. E essa outra colega que eu tenho, que deu testemunho, ela não tem. Ela fala assim, não, uma lata de leite condensado eu tomo Olha, numa pastor, noite. Ela precisa ter... Existe um detalhe que... Hoje na espiritualidade, lá na comunidade terapêutica, eu falei... Se você não tem domínio próprio sobre suas ações, provavelmente você tem um demônio próprio que controla as suas ações. Pastora Ana Tereza, você fala isso. Se você não tiver um domínio próprio, você vai ter um demônio próprio. Então, se você não tem domínio sobre suas ações, elas vão te dominar. Sim. Então, isso daí é um desvio de caráter. Sim. A pessoa que não tem domínio próprio, é aquela pessoa que entra no meio da conversa e não pede licença. Sim. É a pessoa que só tem aquele último gole de refrigerante e tem 10 pessoas ali e ela chega e coloca tudo no copo dela, ela não tá nem aí pra ninguém. O senhor entende, pastor? Sim. Então, essa pessoa que não tem... sai gritando com todo mundo, dá show no meio da rua, grita com o vendedor, grita com o sinaleiro, grita com o guarda na rua, grita com o cara que passou na moto, grita com o cara que passou no carro, grita com o marido, grita com as crianças, faz aquele barraco. Uma pessoa dessa, pastor, ela não está em sanidade mental normal. Sim. Tem alguma coisa ali que está dominando ela, que não é ela que está se dominando. Sim. Vou lhe dizer uma coisa que acontece muito aí fora. Sair na mão, vias de fato, entre duas pessoas. A pessoa perdeu a sanidade. Sim. Ela não tem o direito de agredir uma outra pessoa. Se ela fez, ela perdeu a sanidade dela. Ela perdeu a sanidade mental, ela teve um lapso, ela teve um surto psicótico nesse exato momento. E levou ela à agressão. Mas é impressionante. É impressionante. E é um lapso de segundo, assim, ó. Sim, sim. Ela precisa. Por isso que nós precisamos manter o equilíbrio emocional. Emocional. Hoje é um dia muito especial na qual nós precisamos falar sobre o que, ó? Sobre a nossa mente. Precisamos entender que somos governados pela nossa mente. Pelaquilo que sentimos. Sim. E pelaquilo que gostamos. Isso é muito importante entendermos isso. Então, se você não tem controle sobre a sua mente, tem alguém controlando a sua mente. Sim. E não é Jesus. E não é Jesus. Porque quando você tem domínio próprio, Jesus é domínio próprio. Sim. E se você não tem Jesus como seu caminho, né? Ô Caio, deixa eu te fazer uma pergunta para você. Como a gente explica, como nós explicamos a uma mãe, uma esposa, que deixa o dependente arcar com as consequências e o peso de dormir na rua, por exemplo? Essa mãe, essa esposa, que às vezes você quer ir, filho? Vá, porque ela tentou de todos os argumentos para segurar o filho, o marido na casa. Mas chega um momento que ela fala, não, vai. E essa pessoa, Caio, olha só, ela deixa o conforto da casa dela, da esposa, da mãe, e vai em busca da substância e vai dormir numa rua, numa sarjeta. Como explicar uma atitude de um cidadão desse? Como explicar uma ação de um cidadão desse, Caio? Olha, pastor, é muito difícil. Existem vários tipos de substância que levam uma pessoa a sair de casa, né? Bom, primeiramente, o que leva e depois, qual seria o comportamento da mãe? Como que ela deveria atuar depois? Ir atrás? Ou a esposa ir atrás? Ou ficar orando para que Deus traga de volta? Então me responda essas duas perguntas. Primeiro passo, para um ser humano escolher sair de casa para ir usar a substância, ele já perdeu total controle da vida dele.
a família tentando segurá-lo dentro de casa, o próximo passo que ele vai fazer vai ser o seguinte: ele vai começar a furtar os utensílios de dentro, de dentro dessa casa. Ele vai começar com pequenas coisas. Sim. E ele vai crescendo até chegar à televisão, que é mais caro. Ele vai chegar na caixa de som. Ele vai chegar no botijão de gás. Ele vai chegar no forno micro-ondas, na fritadeira air fry. Ele vai pegar a cafeteira. Ele vai pegar celulares. Ele vai pegar tênis. Ele vai pegar o que ele puder utilizar naquele momento, ele vai pegar. Porque ele quer saciar a compulsão dele, o desejo dele. Então, se ele quer ir, deixa ele ir. Amar, pastor, amar também é deixar ir. Deixa ele ir e fecha a casa. Caio, pega esse livro aí, fazendo favor. Vamos falar um pouco desse livro, de uma autoria nossa, que fala sobre cura e libertação. Quem está nos assistindo, esse é um livro que eu escrevi com mais 9 terapeutas. Eu quero fazer um convite para você. Ele fala sobre caminhos de cura, de autocura, do poder da cura da mente. Jesus cura, claro, com certeza, mas a medicina, a terapia, os psicólogos estão aí também para ajudar. E nós, em 10 terapeutas, nós escrevemos esse livro. Eu convido você que queira adquirir, vai ter o link aqui embaixo, em algum lugar nesse vídeo. Entre em contato conosco, a gente envia para qualquer lugar do Brasil, para você conhecer um pouco mais da história de caminhos de cura. Deixa eu te falar uma coisa com relação à cura familiar. O não, ele é um ato de amor. Uma das coisas mais difíceis para uma mãe ou esposa é entender que amor não é proteger das consequências. Às vezes, deixar a pessoa enfrentar a prisão, perda de emprego, afastamento da família, dormir na rua, pode ser um choque que desperta para a recuperação. Muitos dependentes só buscam ajuda quando o fundo do poço chega. Esse fundo, muitas vezes, só chega quando a família para de amortecer a queda. Eu passei por isso. É verdade. Isso eu coloquei aqui. Eu passei por isso. Eu só não cheguei a morar na rua, pastor, porque Deus teve misericórdia da minha vida. E Ele me protegeu. Ô, Caio, Mas eu fui preso. você Eu foi perdi preso? emprego. Você foi preso Ô, também? louco! Para chegar no fundo do poço, o cara já deve ter passado por várias coisas. Que com certeza, eu fui preso. Eu perdi emprego. Eu perdi empresa. Eu me afastei da minha família. Meu Deus. Eu já dormi na casa de pessoas que acordei e nem sabia onde é que eu estava. Meu Deus. Para não dormir na rua por conta de uso de substância. Meu Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, sabe onde eu estava? Dentro da igreja. Meu Deus. Meu Deus. E graças a Deus, Deus teve misericórdia da minha vida e colocou anjos no meu redor. Para que no dia em que Ele separou, para eu entender que eu precisava de ajuda e que eu iria pedir ajuda, o anjo estava lá. Tá vendo? Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Se não fosse Deus, pastor, na minha vida. Se não fosse esse tal de Jesus na sua vida. Se não fosse esse cidadão aí que foi crucificado há 2026 anos atrás, não existiria Caio. Não existiria Nilson. E não existiria mais Jesus e menos religião. Sim. Ô, Caio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual a importância dos grupos de apoio para ajudar a família, ajudar esse dependente? É extremamente importante pós saída, né? Tipo assim, o cidadão ficou lá 6 meses, certo? Fazendo tratamento. Se ele não tiver um acompanhamento quando ele sai, a probabilidade dele recair é muito maior, é muito grande, não é não? É muito importante, dentro disso, salientar que
enquanto o familiar está fazendo um tratamento químico, a família também tem que participar. O pai, a mãe, a esposa, Tem que o tio. participar, tem que interagir. A família, ela é parte fundamental na recuperação de um dependente químico. Fundamental. Por quê, pastor? Eu costumo dizer isso nas reuniões de terapia lá na unidade. Quando o dependente químico ele sai da sua casa e ele vem para a unidade, a imagem que ele deixa lá é uma imagem horrível, certo? Sim. Essa imagem ficou lá com a família. E essa imagem que ficou lá não é uma imagem boa. E o acolhido chega na unidade. Sim. E ele começa a modificar. Normalmente ele chega barbudo, cabeludo, sob efeito de substância, seja ela álcool ou droga, né? Ele chega normalmente com roupas que não são dele, ou ele chega apenas com uma muda de roupa. Meu Deus. Magro, triste, abatido, indefeso, incapaz. Nós temos todo aquele trabalho de acolher, cortar o cabelo, fazer a barba, dar banho, escovar os dentes, trocar de roupa. Muitas das vezes, pastor, quando o acolhido sai do tratamento químico e volta para a casa dele, aquela imagem ainda está lá. Sabe por quê? Porque a família não participou da evolução do tratamento. Entendi. E quando ele volta, sabe o que a família faz, pastor, para comemorar o retorno dele? Ele churrasco. E convida aquele tio e traz aquele engradado de cerveja. O cara acabou de sair do tratamento, pastor. Isso que eu ia fazer essa pergunta aqui agora. A pessoa acaba de sair do tratamento. Aí o cara tá flertando. A probabilidade dele ter uma recaída é gigantesca e vai causar um dano não só para ele, como também para toda a família dele. Então, a família também precisa passar pelo tratamento, que é aprender a como receber esse familiar de volta na sua casa. Tem que haver uma reeducação familiar para receber o dependente químico. Entendi. A pessoa tem que entender que, e o dependente químico também é muito instruído lá na unidade quando ele vai sair. Preste bem atenção. Sim. Você construiu esse rótulo para você. Sim. A confiança que você tinha, agora você perdeu. Sim. A credibilidade que você tinha, também agora você perdeu. Cabe a você reconstruir. Você desconstruiu o velho homem, se tratou, recebeu alta. 6 meses depois, a pessoa retorna para sua casa. E ele não vai entender, ele não pode achar, ele não vai sair da unidade achando que está todo mundo feliz e contente, o mundo está aberto para ele. Eles estão felizes e contentes, sim, porém, ele vai ter que conquistar tudo novamente. Ele só acabou o tratamento. Iniciou-se a recuperação. Então, agora é ele, com a sua rede de apoio, como o senhor muito bem perguntou aí, a rede de apoio é o quê? É um NA, AA, uma igreja, sim, famílias, um CRAS. É ele ter nas suas redes sociais um padrinho, sim, uma pessoa que vai acolher ele, um pastor, um padre. É muito importante ele ter pessoas de confiança, sim, e que ele confie nessa pessoa. Sim. E que essa pessoa também seja de confiança dele. Sim. E ele aprenda a conversar sobre seus sentimentos com a sua família. Sim. Ou com a sua mãe, ou com seu pai, ou com a sua esposa, ou com seus filhos, sim, ou com seus amigos. Que ele mude todo um ambiente dele. A família é fundamental nessa área. É a base. Okay. É a base de recuperação. E eu me identifico nisso porque semana passada um residente, um acolhido, me procurou e falando justamente isso daí que você acabou de dizer. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado pelos conselhos, muito obrigado por não desistir de mim, muito obrigado por ser o meu guia espiritual, líder espiritual. Muito obrigado por ser
Então, assim, ele falou assim, eu quero chamar o senhor de pai espiritual, porque o senhor eu tenho como um pai espiritual. Eu falei, filho, com o maior prazer, você está em minhas orações, a gente vai estar orando junto. Eu quero que o senhor me leve para a igreja, eu quero mudar minha rotina, eu quero me introduzir mais na sociedade. Porque se eu estiver sozinho, a probabilidade de eu ter uma Recair recaída é muito é grande. enorme. Então, se o senhor pegar na minha mão, levar eu para a igreja, vir me buscar tal, eu falei, tá bom, filho. Então, Caio, quantas pessoas não precisam desse apoio, cara? Quantas pessoas não precisam esse apadrinhamento, Um dos sabe? fatores, pastor, principal dentro do tratamento de um dependente químico ou de uma pessoa qualquer pessoa, é o amor, a atenção, a empatia, São carentes, né, o Caio? Eles estão cuidado. carentes lá dentro, né? Sabe por quê, pastor? A pessoa quando está sob efeito de substância, ela se torna, ela tá fica tão doente, ela se cobra tanto, ela é tão macetada psicologicamente pela doença dela, porque ela sabe que ela realmente é a causadora de tudo isso. E se ela está sofrendo, eu falo ela, a pessoa. Sim. Se essa pessoa está sofrendo, ela sabe que ela está pagando. E ela está se. E o causador de tudo, o responsável por tudo isso é ela. Então ela começa a se cobrar. E quando chega dentro de uma unidade ou de um tratamento, se existe pessoas que vão cobrar essa pessoa e maltratar ela emocionalmente, isso não é tratamento, isso é hostilidade. E nós procuramos tratar os nossos acolhidos, os nossos pacientes, como nós gostamos de ser tratados. Um tratamento humanizado, com amor, com carinho, com espiritualidade, com empatia. E de tudo isso, a gente convida a família para participar do tratamento. Ô Caio, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que acontece quando a família trata esse adicto como ele saiu do centro de recuperação e a família trata ele como se ele tivesse ainda em uso de substância, sabe? Isso muito acontece, pastor. Isso muito acontece por quê? Porque a pessoa saiu de dentro da unidade e ele está voltando para cá. A imagem que ele deixou é aquela. Né? Até ele desconstruir essa imagem. Leva tempo. Por isso que é recuperação. É reaprender a viver. É recuperar aquela vida que você tinha antes do início de uso para trás. Você vai recuperar esse tempo inteiro. E isso requer um tempo para você recuperar o tempo que você perdeu. Sim. Entendeu? Então, recuperar uma vida requer desconstruir. Sim. Desconstruir imagens causadas por nós mesmos no nosso familiar. Eu lembro que quando eu terminei meu tratamento, que eu voltei na casa da minha mãe, na casa do meu pai, o que eu procurei fazer? Sempre estar próximo. Sempre estar próximo. Eu poderia ter me acordado antes, mas eu não saía do quarto antes. Porque se eu saio do quarto antes e fico ali na sala, transitando, na cabeça da minha mãe ia ser o quê? Ia ser suspeito, sim ou não? Sim. Então o que eu fazia? Eu me acordava, já entrava no meu banheiro, já tomava meu banho, trocava minha roupa, escovava meus dentes, fazia meu asseio pessoal e ficava de... Aqui, ó, ouve. Quando a minha mãe abrir a porta, eu abro junto. Eu já saio pronto. Por que eu já saio pronto? Porque eu quero desconstruir aquela imagem de sair aquele cara barbudo, cabeludo, jogado, com a cara amassada de sono, com aquela ressaca moral. Então eu já saía pronto. Eu ia desconstruindo aquela imagem que eu construí na cabeça da minha mãe em um novo Caio. Mas isso requer tempo. Isso requer muito tempo. E não é do dia para noite, tá? Porque teus vizinhos têm a mesma imagem. Sim. A tua esposa tem a mesma imagem. Teus filhos têm a mesma imagem. Teus tios têm a mesma imagem. O teu patrão, ele sempre vai ficar desconfiado de você. E você também tem a desconfiança de você mesmo.
Sim. Isso é muito normal acontecer. Caio, qual o primeiro passo prático para alguém que percebeu que hoje ele vive em função do vício de outra pessoa? Essa pessoa, eu dependo dela para tudo. Eu dependo dela, ela é meu vício. Eu dependo da presença dela, eu dependo dela estar bem. E tem muito disso, né? Hoje tem muito perfil de narcisista, né? Que o cara quer ter o controle de tudo, né? Trabalha no psicológico da pessoa de um tanto que faz a pessoa se sentir culpada e ele se sentir vítima. Olha, pastor, existem passos simples. Reconhecer que não controla o vício do outro. Isso é um passo. Segundo passo, buscar ajuda para si mesmo. Uma terapia em grupo é muito importante. Conversar e estabelecer limites saudáveis. Olha, pastor, a recuperação começa quando a pessoa entende: eu posso amar alguém sem me destruir. Então não é querendo blindar aquela pessoa que eu vou ajudá-la a se tratar. Não é. Não é. É deixando a viver. E viver, se ela quer ir, vai. Eu vou viver. E muitas das vezes, pastor, dói. Requer sacrifício. Uhum. Requer sacrifício, pastor. Mas é exatamente isso que muitas das vezes nós precisamos. De alguns sacrifícios para que a gente possa evoluir. Mudança dói, né, cara? Mudança dói. Pelo amor de Deus. Você fez essa pergunta uma vez para mim e como dói? Mudança dói. Mudança dói. Entendeu? Eu lembro que quando eu sou de Curitiba, né? Eu sou natural do estado do Pará, capital Belém. E muito novo, com 18 anos, fui morar em Curitiba até os meus 40. Hoje eu tô com 42, por incrível que pareça, né? E eu morei em Curitiba até os meus 40. Então, dos 40, 41 e 42, eu tô aqui em Pirapó, interior de São Paulo, região próxima a Presidente Prudente. E eu tive muita dificuldade na mudança. Eu tive muita dificuldade na mudança. Não é fácil. Porém, existem certas mudanças, até mesmo geográficas, necessárias para um novo começo. Para um novo começo da tua vida. Então, eu quero mudar de cidade porque aqui todo mundo me conhece, porque o fulano já sabe o que eu faço, eu já tenho... Meu irmão, muda de cidade. Vai construir tua vida. Se você for solteiro, nada te impede, irmão. Vai viver tua vida em uma outra cidade. E muda, não só de cidade, muda a mentalidade também. É muito importante você mudar a tua mentalidade. Porque senão você sai do meio do problema e leva o problema com você. E você vai ser problema lá na outra cidade também, pastor. É bem isso. Aí não vai adiantar de nada. Entendeu? A pessoa, ela acha que saiu da cidade, mas levou o problema. Só vai estar mudando a logística, né? Ele é o problema. Ele é o problema. Você não precisa citar nome, mas você tem algum caso de sucesso assim que você fala, cara, você possa compartilhar conosco? Eu tenho. Eu tava com esse cidadão conversando com ele ontem. Eu vou falar, eu vou olhar para você aqui. Você vai saber de quem eu tô falando. É você mesmo. Não. É o meu amigo. Meu amigo que me ensinou a ficar assim, olha. A treinar. Você sabe que eu tô falando de você. Esse cara chegou na unidade, pastor. Sim. Ele é lá de Maringá. Londrina. Ele era careca e hoje tem cabelo. Você sabe quem é? Policial penal. Por incrível que pareça. Chegou lá triste, véspera de Natal.
Aonde eu vim passar o Natal, cara. Brabo, pastor, brabo, esse cara brabo, ele grande, forte. Aí eu fui conversando com ele, fui conhecendo ele. Ao longo da caminhada, ele tinha perdido casa, a mulher não queria mais ele, os filhos. Teve uma visita, pastor, do pai dele, chegou lá, o pai dele falou, eu não quero nem conversar com esse lixo. Meu Deus, meu Deus. Nem quero chamar ele de filho. Meu Deus. É um lixo de homem. Eu falei pro pai dele assim, seu filho lhe ama. Diga pro seu filho que o Senhor o ama. Ele me olhou assim, pastor. Ele me olhou assim, olha. Ele lhe ama. E ele tá mudando, hein? Ele vai voltar. E quando ele voltar, o senhor vai ver a mudança que Deus fez no teu filho. Eu não acredito. Não duvide do que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Porque Deus é Deus e Ele vai trazer teu filho de volta. Eita, pastor. Passaram-se quase 6 meses. Ele teve que sair. Nesses 6 meses, pastor, que ele passou lá, ele voltou a treinar. Ele voltou a correr. Ele voltou a jogar bola. Ele quebrou a compulsão. Ele programou um cabelo para ele, que ele já vivia de boné. Hoje ele tá cabeludo. Ele conseguiu hoje, pastor, reatar com a família, voltou para dentro de casa, tá com os filhos 24 horas por dia, voltou a ter novamente o porte de arma, voltou para o trabalho, a polícia recebeu ele de novo, ele tá dentro da igreja, e esses dias ele me mandou uma foto, olha aqui, Caio, eu e o meu pai. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Que coisa linda. Olha, pastor, eu vou dizer pro senhor que esse cara, ele sabe de que eu tô falando de você mesmo, goleiro. Eu tô falando de você mesmo. Esse cara é sensacional. Que legal. Ele é um baita de um amigo. Eu falo com ele quase todos os dias. Que legal. Fizemos tratamento junto. Que gostoso. Ele quis. Que gostoso. Ele permitiu ser moldado. Tá vendo aí? E depois do tratamento, ele faz o passo a passo. Ele não negocia com a doença dele. Que gostoso. Isso é um caso, isso já vão mais de anos. Que gostoso. Que ele está em recuperação. Que voltou gostoso. Com a esposa. Que gostoso. Voltou com o filho, Deus, com a filha, com o pai, com a mãe. O filho voltou. Olha. E ele entendeu. Eita, o processo. Eita. Então, para você que não está entendendo, que está duvidando que Deus não pode te ajudar, ele só está esperando você pedir ajuda, irmão. Perca tempo, não. Esse é um caso de sucesso que nós ali da comunidade terapêutica Rosa de Saron temos o privilégio de contar. Mas eu poderia contar aqui dezenas de casos que hoje ainda existem. Estou contando esse do meu amigo, que é um amigo íntimo meu, um amigo muito pessoal. Sim. Eu converso com ele todos os dias praticamente, no mínimo 4 vezes por semana. Que gostoso. E esse cara, pastor, é sensacional. Que gostoso. E a gente vê a mudança nele. Tem outros que eu posso citar aqui. Mas a maioria, né? Tem alguns que passa que não vê a hora de terminar o tratamento para ir embora. Mas eu vejo lá. Você lembra um vermelho, tomate, não sei como é que era o nome que você falava. Eu não tô falando o nome, tô falando o apelido que você chamava ele. O vermelhinho. É vermelho. O vermelhinho. Que amizade gostosa que você tinha com esse cara. Eu tenho até hoje vermelhinho, pastor. Tenho. Então, assim, são várias situações, né, cara, que quando a pessoa vai embora, a gente fala, puxa vida, cara. Deixa saudade. Deixa saudade. Porque são amigos mesmo. Esse caso aí que você acabou de citar, é o Vermelhinho e tantas outras pessoas. Tem várias pessoas. A gente serve de inspiração para nós. Ô Caio, eu quero resumir numa palavra, eu falando assim, pai, onde é que eu vou achar na Bíblia uma palavra que resume isso que a Rosa de Saron representa para os acolhidos? Aí o Espírito Santo me tocou para ler 1 Coríntios 13, é um versículo, uma passagem bem conhecida,
que diz assim, 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao versículo 13 também. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze, que soa como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Olha, presta atenção quantas vezes esse versículo está falando de amor. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantaria. O amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. O amor tudo sofre. É linda essa parte, cara. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo e o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desistir das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas esses três, porém, o maior deles é o amor. É o amor. O amor é o que eu vejo na Rosa de Saron. É o que eu vejo quando eu faço a visita lá, quando eu vou lá, vejo aqueles acolhidos. É o que eu vejo na forma da última vez, da última quinta-feira, que eu e o pastor Ednilson estava falando nisso. Pastor Ednilson da IPI, de Pirapozinho, grande abraço, obrigado por estar sempre contribuindo, fazendo trabalho de capelania lá conosco. Gratidão. E pastor Ednilson da Igreja Presbiteriana, né? É IPI, Presbiteriana. Igreja Presbiteriana. Próximo encontro, quero o senhor aqui conosco, viu, pastor? Não corra não, não corra não. Não corra não. Que gostoso quando ele estava fazendo a trabalho de capelania lá e teve um acolhido, né, que se rebeliou ali contra ele um pouquinho, mas a sabedoria dele foi tremenda, né? Ele teve um jogo de cintura tremendo. E como que eu quero parabenizar vocês, você, o Marcos, que já percebeu na hora ali, já tirou o rapaz dali e tal, para não tumultuar a reunião, para não tumultuar. Porque se vocês deixavam ali, acabava inflamando. Então, assim, eu quero parabenizar a agilidade, a percepção que vocês teve de imediato, sabe? Então, é só agradecer. E isso só faz isso quem tem amor, Caio. Quem tem amor. E a forma. Eu falei assim: bom, Caio, acho que agora vai falar um monte perto do ouvido desse cara, porque é absurdo. Você foi fazer carinho no cara. Eu falei: o cara vai dar beijo nele daqui a pouco. E eu só olhando, o cara falou assim: o cara vai chamar a atenção dele, porque ele fez uma. Ele foi mal educado. Digamos assim. Mas você acolheu ele com tanto amor, cara. E eu, de longe, eu vendo aquilo lá, sabe? Eu quero parabenizar, sabe, Caio? É o que quando nós começamos esse projeto de centro de recuperação, eu sempre falei, os meninos falavam assim, não vamos buscar fulano, tal.
falei, não, se ele quiser o tratamento, ele vai vir. Se ele não quiser, não adianta buscar, amarra, tal. Então, sempre tive. Uma vez o nosso coordenador, na época, era o Marcelinho, que está lá no Rio de Janeiro agora, professor de inspetor de solda, lá na Petrobras, na plataforma, Macaé. Ei, Marcelinho, grande abraço. O Marcelinho teve uma época que ele perdeu o controle com um acolhido nosso lá. Falei, Marcelo, não faça isso. Perdeu a linha? Perdeu a linha. Falei, Marcelo, tem que ser amor, tem que tratar com amor. E aí, o Marcelo hoje, ele falou assim, vira e mexe, ele liga para mim, manda mensagem, ele fala, Nilson, se eu sou o que eu sou, eu aprendi através de você. Com essa paciência, com essa sabedoria. Mas nós temos que ter isso, né? Temos que ter. É que na maioria das vezes, pastor, nós estamos tão... Ô, Caio, por que você me chama de pastor? Eu não sou pastor. Para mim, o senhor é meu pastor. Se o senhor cuida de mim, eu sou uma ovelha e o senhor é meu pastor. Então tá bom. Então é meu pastor. Eu já falei 1 milhão de vezes, tá mas tudo quem certo. está me assistindo talvez fala, pô, mas é o meu pastor. Meu pastor Nilson, ele cuida de mim. Eu sou ovelha dele. Então, então é meu pastor. Eu recebo. Nesse caso específico que o senhor falou, o acolhido, ele estava... Ele só precisava de carinho, ele queria atenção. O episódio que aconteceu essa semana, você fala? E a forma dele chamar a atenção foi sendo mal educado. E quando nós chegamos perto dele, ele se encolheu. Sabe por quê, pastor? Porque lá fora ele acostumava apanhar. Quando nós chegamos e demos carinho a ele e conversamos, falando, meu irmão, não faça isso. Coisa feia. E você pega a cabeça, faz um carinho, você dá um abraço, conversa com ele com educação, com amor, com respeito. E ele sente a confiança em você, automaticamente. Ele entendeu, sem agressão, sem intimidação, sem opressão. Foi isso que eu senti ali. Terminou a reunião, ele verbalizou. Por favor, Caio, me leva lá. Eu quero pedir perdão para aquele pastor. Ele pediu? Quando chamaram ele, eu até falei pro responsável lá, que é o Júnior, eu falei, ele já vai fazer isso aí que você quer que ele faça. Ele já verbalizou. O Espírito Santo já tinha confrontado ele sobre o erro dele, porque ele foi tratado com amor, com carinho, sim, com honestidade, com humanidade. Sim. Então, quando nós procuramos trabalhar em cima da humanização, trazendo o amor, quem traz amor, quem é amor? É Deus. Sim. Então, se Deus é amor, a gente também está trazendo Deus dentro do tratamento. A própria palavra de Deus está falando aqui, né? E ele voltou atrás com tudo aquilo que ele tinha falado, pediu perdão individual para o pastor e coletivamente na próxima reunião para todos os acolhidos que ali estavam. Ele se retratou coletivamente. Então, quando o Espírito Santo constrange-nos do nosso erro, do nosso pecado, sim, ele também nos impulsiona a consertar. Legal, fazer reparações diretas. E olha, pastor, vou dizer uma coisa para vocês. A recuperação do dependente começa muitas vezes quando a família também decide se recuperar. Não adianta você levar o teu familiar para fazer um tratamento de dependência química se você não se trata. Sim, faz parte. Ele vai se tratar sentido. E você vai adoecer. Quando voltar, vai dar conflito de interesses. Faz sentido. Então é necessário, pastor. Faz sentido. É muito importante a família se tratar. Muito importante. Faz sentido. O tratamento químico, ele tem resultado? Tem. Tem muito resultado. Mas e a família? Como é que está a família? Então, sim, ali na Rosa de Saron nós temos todo esse trabalho de perguntar para as famílias, interagir com as famílias. Nós fazemos todo um trabalho familiar no meio do tratamento do familiar dela. Que lindo, que lindo. Individualmente falamos com pai, com mãe, com esposa, com filhos. Se ele pisou na bola com a esposa, a gente tenta fazer essa reparação, criar um ambiente saudável para que o acolhido chegue e possa restaurar, se a esposa quiser,
né? Tem que também entender que a pessoa tem que querer. Se ela demonstrar um pouquinho de interesse, a gente tenta falar que ele vale a pena. Ele está se tratando. E a gente vai tratando. E é um estímulo muito maior para a recuperação do familiar. Que lindo, cara. Do dependente químico. Que lindo, que lindo. E a probabilidade disso dar certo, 99% dá resultado positivo. Só depende dele. Né? Só depende dele. Sim. E se ele tiver uma rede de apoio da família, é sensacional. Sim. É muito importante. Né? Eu lembro que no meu tratamento, pastor, eu tive muito apoio do meu pai, tive muito apoio da minha mãe, né? Sim. Que são os pilares, né? São os pilares da minha recuperação, sim, da minha vida. Meu pai, Mirinaldo, minha mãe, Ana Cláudia, te amo vocês, né? Tive da minha psicóloga, Jennifer Veneno, né? De veneno não tem nada. Tem nada, é suave, é doce. Leonardo Fuzzi, que fez o trabalho de ser meu terapeuta. Coordenador. Meu coordenador também. Hoje é meu coordenador. Na época ele fez o papel de meu terapeuta, porque ele estava comigo todo dia. Hoje, além de tudo isso, ele é um amigo pessoal meu. Te amo, cara. Você sabe que eu sou teu fã. Né? Eu tive essas duas pessoas. Tive o Júnior. Nilson Júnior. Que acreditou em mim. Apostou em mim. Vem até hoje. Meu filho. Me oportunizando. Meu né? filho amado. Tive o Nilson, o senhor, que me pastoreou e vem me pastoreando ao longo dessa caminhada. Amém. Pastor Ednilson também, né? Amém. Entre outras pessoas que apostaram em mim. Tenho hoje, em parte da minha recuperação, minha noiva, Edilene. Edilene, você é sensacional, eu te amo. Eita. Vamos nos casar agora em agosto. Eita. Né? E também um relacionamento faz parte da recuperação. Sim. É plano de Deus. Relacionamento sadio, né? Saudável. Fazendo a coisa certa. Sim. No momento certo, sim, Deus ele te honra. Sim. Porque é o que, pastor? O intuito de tudo isso? Mais Jesus. Menos religião. Mais Jesus. Menos religião. Sim. E o que é Jesus? É o correto. E o que é religião? É tudo aquilo que te leva para longe de Jesus. É isso, é a palavra. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você conhece a verdade e é Jesus, ela te liberta, ela te cura. Simples assim. Simples assim. Não tem como você ir ao Pai se não antes for por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus. Tanto que nós instruímos, nós damos a opção dos nossos acolhidos lerem a Bíblia. Para conhecer a palavra. Para conhecer. Conhecereis a verdade. E a verdade vai te libertar. Mas se você não conhece a verdade, pastor, não tem como ela te libertar. Sim. Tem que conhecer. E como que você conhece? Lendo, meditando, ouvindo, sim, assistindo. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é exatamente isso, sim, que a gente procura entregar para os nossos acolhidos e para os nossos familiares e para os familiares dos nossos acolhidos, o melhor, mais Jesus, menos religião, dentro do tratamento, dentro da vida deles, e seja o que Deus quiser, e vamos para cima. Deus abençoe Amém. A sua vida, graças a Deus. Muito obrigado por assistir, por compartilhar, curte, compartilha, dá o seu like, vai lá, fala com as pessoas para eles virem, e tem muito conteúdo ainda para vir pela frente. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Deus abençoe. Próximo convidado, Padre Elton. Oi, Padre Elton. Olha lá, hein? Andres, investigador. Sou investigador, Andres. Pelo amor de Deus, vem aqui com nós. Nos ajude. Pastor Rony da Casa de Oração. Rony da Casa de Oração Central de Presidente Prudente.
Pastor Marcelo. Pastor Marcelo. Igreja Apacentar. Da Igreja Apacentar em Pirapozinho. E a esposa dele. E a sua esposa, que é a pastora Natália. Pastora Natália e pastor Marcelo. Testemunho. Da Igreja Apacentar, Presidente Prudente, de Pirapozinho. Pastora Dalto também lá da Apacentar. Pastora Dalto também, da Igreja Apacentar de Pirapozinho. Estão todos convidados aqui. Eu preciso da data de vocês, tá? É isso aí. Pastor. Aí, ó. Gratidão, meu amigo. Chegamos a mais um. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais Jesus. Menos religião. Menos religião. Mais Jesus. Graças a Deus por isso. Gratidão por vocês. Amém. Meu filho. Eu quero orar. Quero abençoar você, Amém. Sua vida. E agradecer esse momento. Aleluia. Pai, muito obrigado. Obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado pela vida do Caio, Pai. Obrigado por você estar transformando a vida dele dia após dia, Pai. Pai, venha falar com ele, venha falar com a esposa dele, futura esposa dele, Edilane, Pai. Que eu abençoo, Senhor Jesus, essa família, que essa família seja alicerçada no Senhor, Pai. Pai, que ele continue desempenhando a função no centro terapêutico, Pai, com excelência, como ele tem empenhado, dedicando em busca de conhecimento para repassar para cada acolhida ali, Pai. Eu abençoo a vida do Caio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus! Bora pra cima. Vamos lá.